Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História. Estou aqui para nós continuarmos discutindo esses assuntos, da nossa disciplina História. Pessoal, as videoaulas, essas videoaulas, elas estão sendo construídas tendo como base as orientações curriculares do nosso estado para o ensino médio, E esse tema que nós vamos discutir hoje, ele faz parte dessa orientação, dessa orientação curricular, que serve de base para os professores de História construírem aí os planos de curso que eles vão trabalhar com vocês aí na escola, tá bom? Então, esse nosso assunto, ele é do referencial, um assunto que ele é visto somente no terceiro ano, algumas vezes ele não é visto, mas como está lá no nosso referencial e todas as escolas estão seguindo, a gente vai discuti-lo, tá bom? Que são os modos de produção, um assunto aí da terceira série. É muito importante discutir os modos de produção na terceira série, porque é uma série onde a gente acredita, que vocês alunos já têm assim, um bom repertório cultural e histórico, de argumentações e tudo mais, para que a gente possa, então, fazer essa discussão, tá? A sociologia também trabalha, os modos de produção aí como um conteúdo, ok? Pessoal, então vamos lá, modos de produção e também as suas contradições em alguns, Para sobreviver, sobre a Terra, em sociedade, o ser humano ele precisa produzir, então, as condições de existência, Ele precisa produzir. Mas o que é necessário, então, para que haja essa produção, O que se torna necessário, Uma questão é para a gente pensar. Então, agora, pessoal, nós vamos falar sobre as relações de produção. O que seriam essas relações? Aí eu vou pedir que vocês atentem aí o nosso slide, tá? Porque são conceitos, da história econômica, são conceitos marxistas, e aí a gente precisa ter um pouco de atenção. Ao viverem em sociedade, as pessoas participam diretamente da produção, da distribuição e do consumo dos bens e serviços, Ou seja, participam da vida econômica da sociedade, De qualquer forma, você vai participar, ou você vai comprar, ou você vai vender sua força de trabalho, ou você vai obter lucro, Mas você vai participar. Assim, o conjunto de indivíduos que participam da vida econômica de uma nação é o conjunto de indivíduos que participam, então, da produção, distribuição e também o consumo de bens e serviços, Um exemplo aí, quando um operário, quando operários trabalham, estão ajudando a produzir. Quando o salário que recebem, quando eles recebem esse salário, eles compram algo. E aí eles estão participando da distribuição, pois estão comprando bens e consumos, Assim como também estão aí ajudando a produzir, e aí tem o salário aí, dentro dessa relação. Pessoal, dentro dessa perspectiva dos modos de produção, nós precisamos entender alguns conceitos para a gente ter a definição do modo de produção, tá? Temos aí, pessoal, os meios de produção. O que são os meios de produção? São as matérias-primas e os meios de trabalho, Que são os objetos materiais que intervêm na produção. E aí são chamados meios de produção, as matérias-primas e o meio de trabalho, tá bom? E aí nós temos também a questão da força de trabalho, porque para que a produção se realize, é necessário a existência daquele elemento que compõe o movimento, em movimento esses meios de produção, Que são aí as matérias-primas e os meios de trabalho. Transforma, então, as matérias-primas em produtos úteis, O trabalho humano, Então, esse agente ele é importante aí nessa transformação com o trabalho humano, que aí nós temos aí a força de trabalho, tá? Para que haja a produção, é preciso que existam meios de produção e força de trabalho, Temos que ter os meios e também a força do trabalho. Ao conjunto desses elementos, deu-se o nome de forças produtivas, E aí, então, nós temos aí, quando se fala de trabalho, a questão muito importante, porque sem o trabalho humano nada se produz, mas sem os meios de produção, os homens e mulheres não podem trabalhar. Por isso
Quem domina os meios de produção é também quem detém a hegemonia de sua comunidade, ó. Quem detém os meios de produção, né? É quem tem a hegemonia, tá, pessoal? A questão da propriedade dos meios de produção é um problema central para entendermos a evolução das sociedades humanas, né? Então, essa questão da propriedade desses meios de produção é muito importante para a gente entender essa questão da evolução das sociedades humanas, né? Da humanidade aí, sempre fazendo relação aí a como esse homem se relaciona, né, com o meio e dentro dessa perspectiva de fato aí da produção, tá? Os seres humanos não podem sobreviver se não se relacionarem, né, um com os outros. Na história da humanidade a gente tem esse momento onde começam a formar as vilas, né, os clãs, né, e para produzir eles estabelecem relações entre si que são chamadas então de relações sociais de produção, né? Também aí um conceito, ok, pessoal? Então, há dois tipos, grandes tipos de relações sociais de produções, né? Dois tipos de relações aí dentro dessa lógica da produção. Relações de produção igualitárias, quando os meios de produção são coletivos, né? Como o comunismo primitivo e o socialismo moderno. E as relações de produções, né, de produção aí assentadas na exploração, quando os meios de produção estão nas mãos de umas poucas pessoas, né, como o escravismo, o feudalismo e também aí o capitalismo. Pessoal, então a gente tem uma formulazinha aqui, né, para a gente ter esses conceitos sobre o que seria então o modo de produção. É articulação, né, das forças produtivas, que são aí o meio de produção e a força do trabalho, com as relações de produção, né? Então, para nós termos o modo de produção, nós temos aí as forças produtivas mais as relações de produção. A partir daí, nós temos os modos de produção, né? De produção que nós vamos discutir melhor na nossa próxima aula. E eles acontecem em vários momentos históricos, né? A gente tem aquela divisão dos tempos históricos, né? Que os historiadores estabeleceram para ficar mais didática. E aí, esse modo de produção, ele vai se ter em determinados contextos históricos. Só que o que é engraçado é que em algum momento histórico pode-se existir mais de um modo de produção, né? De acordo aí com as forças produtivas e também com as relações que são criadas aí na produção, tá? E a gente tem umas representações aí de momentos históricos onde nós temos aí a produção. E aí, pessoal, nós temos aqui, né, para a gente fazer um resuminho básico, né, a figura de Karl Marx, como eu disse para vocês, né, Karl Marx ele começa a estudar, então, o capitalismo, né, a fundo, para depois criticá-lo, né, e também trazer muitos conceitos, né, como exploração, luta de classes, mais-valia que a gente tem, tá? Então, o modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, como os utiliza e os distribui. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produção existentes nessa sociedade, né? E aí nós temos o nosso esqueminha novamente. Modo de produção é igual às forças produtivas mais as relações de produção. Portanto, então, o conceito de modo de produção resume claramente o fato de que as relações de produção serem o centro organizador de todos os aspectos da sociedade, né? Da sociedade. Então, a gente tem aí as relações de produção, a economia, né? Como é importante para a gente entender aí os aspectos da sociedade aí, utilizando aí os estudos, né, de Karl Marx, ok, pessoal? Pessoal, então vamos para o nosso exercitando. Esse nosso exercitando está um pouco diferente, né? Geralmente aí nós trazemos as questões. Esse exercitando, na verdade, é para uma reflexão, né? Para uma reflexão, a partir daí você pode escrever um texto, você pode usar também essa reflexão para fazer novas buscas, tá? Então, pessoal, a partir do que a gente discutiu rapidamente sobre os modos de produção, né, relações de produções, aí, os meios de produções, de que forma vocês acham, né, que os modos de produção são criados e transformados
por mulheres e homens da sociedade, né? Então, é só uma pergunta aí aberta para vocês refletirem, né, sobre essa relação que se tem da história, do processo de evolução do homem e também essa apropriação, né, da natureza nesse processo aí que se tem como trabalho, ok? Pessoal, então não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais sobre essa temática, né? E até a nossa próxima aula. Tchau!